sagrado se encontra com o cotidiano. Terreiros de candomblé se tornam espaços de resistência, fé e cultura. Hoje falaremos com o Babalorixá Júnior, um líder espiritual de Belo Jardim, que carrega a sabedoria dos ancestrais e a força dos orixás. Com 12, 13 anos conheci o candomblé na casa de Pai Tota, que passou a ser anos depois meu pai de santo, meu sacerdote que me iniciou no candomblé. Na casa de candomblé dele, que ainda era ali no centro, era ali perto da Praça do Correio. Ainda adolescente, mas como minha família, meu pai não permitia frequentar, eu fiquei não frequentando lá. Frequentei um tempo em Caruaru. Entrando na vida adulta, parei de frequentar por uns 10, 12 anos. Foi quando eu passei a ser profissional como cabeleireiro. E depois, em 2009 para 2010, voltei a frequentar no terreiro de Pai Tota, já situado na Coab 3, perto do Sesc, onde, quando eu fui realmente iniciado, passei a fazer parte totalmente integrante da religião, passei a ser Iaô, né? Iaô é quando você passa, é o nome que se dá à pessoa que é iniciada, e um nome de origem iorubá. E em 2017 fui iniciado aos meus 7 anos e passei a ser sacerdote. Sou filho de Yansan, com Oxaguian e Oxum. A gente toca no chão e toca na cabeça. Tem uma palavra que é uma junção de... O Yorubá que a gente conhece aqui no Brasil, que a gente usa religiosamente, tem uma junção de várias palavras. Tem moforibalé. Moforibalé é eu bato a cabeça no chão, em reverência ao mais velho, à mais velha. E do mesmo jeito como a gente crê que a terra criada por Deus, pelo Deus Criador, por Olodumare, a quem, como Olorum, como nós chamamos, de origem afro, é a terra que tudo dá. E é para a terra que tudo volta. Então a gente saúda a terra, saúda os orixás. Quando a gente fala nos orixás, a gente toca na terra e toca na cabeça, numa forma de saudação, de reverência. De respeito, de ligação. Né? Ori é cabeça. Chá, na verdade, se a gente for pegar em Yorubá, não existe o fonema X, a letra X, existe S. É ori, sa. Sa quer dizer dono ou dona, ori, cabeça. Então, é a quem nossa cabeça pertence. E de quem pertence em termos que a gente faz parte de qual elemento da natureza. Também diz da ancestralidade da gente. Né? Então, diz de onde a gente veio. Em 2012, nós fizemos o primeiro encontro de povos de terreiro, de povos negros aqui em Belo Jardim, no IFPE. E nós, na época, nós mapeamos mais de 12 terreiros, entre candomblé, umbanda, jurema. Quem tem aquela mesinha em casa com o altar de Nossa Senhora, com a imagem de Jesus, mas uma imagem de um índio, uma imagem de um boiadeiro, e ali reza, uma coisa mais voltada para a umbanda, com muita influência católica, também é uma casa de origem afro-indígena, né? Hoje em dia, eu acredito, de uma forma informal, mas eu acredito que temos mais de 20 casas aqui em Belo Jardim. Candomblé, segundo a etimologia, um dos entendimentos sobre o nome candomblé vem de candombo, que é de um dos instrumentos musicais que se toca, um dos nomes dos tambores. A Umbanda, ela tem a origem, né, no sincretismo. Esse povo afro foi obrigado a ser catequizado, foi obrigado a professar a religião cristã, senão era assassinado, né? Então, por ser obrigado a fazer isso, eles começaram a associar, para poder cultuar os orixás de uma forma relativamente escondida, relativamente à vista. Havia uma semelhança entre Iemanjá, que é a grande mãe da criação, e Nossa Senhora da Conceição, que é a mãe de Jesus. Então, Oxum, com Nossa Senhora da Glória. Minha mãe Yansan, com Santa Bárbara, por ser uma mulher guerreira. Baba Ogum, com São Jorge, de ser um santo guerreiro. Baba Oxalufã, com Jesus Cristo, de ser o pai da criação de tudo. A partir daí já começa a gerar uma mistura, o sincretismo. A Umbanda foi surgindo também por uma questão política. Os povos principalmente os terreiros de Angola, por serem os primeiros povos a virem, foram os primeiros a sistematizar o seu sistema religioso ainda no Brasil. 1700, 1800, nos quilombos, nos territórios que eles conseguiam se proteger, né? Essas casas, por política, os governadores da época diziam que as casas de candomblé, para não ser invadido pela polícia por ordem dos governos estaduais, eles colocariam centro de Umbanda, Nossa Senhora da Conceição, né? Uma plaquinha na frente. Centro de Umbanda, São Jorge Guerreiro. Centro de Umbanda e o nome de um santo
Jurema, ela já tem uma forte influência dos caboclos e dos índios. Você vai ver Jurema muito parecida mais com Umbanda e vai ver Jurema muito mais originária do que os indígenas fazem. A Jurema tem uma grande influência afro, tem uma grande influência católica, tem uma grande influência dos povos ciganos, mas tem muita forte origem no culto da pagelança, do culto dos povos indígenas originários aqui do Brasil. Dentro das casas de candomblé, nós temos os utensílios, e a forma que a gente usa os utensílios, que são considerados sagrados, a forma com que a gente mata o bicho, a galinha, o bode, o porco, a forma com que a gente trata, a forma com que a gente cozinha, como a gente guarda, tem a culinária desde a farofa de Baba Exu, né, as farofas feitas com galinha, feitas com dendê, a partir daí da feijoada, do milho de Baba Oxóssi que a gente faz em Mugunzá. Nós temos a horta do buru de Babau Baluaê, os mingaus. Aí vamos ter o acarajé de Nhemayansã, o branco de Babau Oxalá. Nós vamos ter o acaçá, o abará. Então tem uma riqueza culinária muito grande. Tem uma riqueza da oralidade, tem uma riqueza das danças, das expressões corporais. A riqueza dos batuques, que nós temos os 3 atabaques, né, que é Lu, o Rumpi e o Lé. E eles têm uma comunicação de ancestralidade, o mais alto é o mais velho que toca, que ensina o mais novo, que ensina o mais novo. E isso dá uma lógica de educação e de cuidado da pessoa mais velha, responsável pelas pessoas mais novas. Nós temos aumentárias, as roupas, os bordados, a beleza das cores. Então, nós temos uma riqueza de cultural muito grande guardada nos candomblés. A natureza em si, elas são os orixás. Quando Olorum, o Deus criador, tudo cria, resolve criar, ele tem Orumilá Babá Ifá, que é o orixá da criação, testemunha da criação, na verdade. Ele é todo o saber que Olodumare, que o Deus criador tem. Orumilá Babá Ifá também tem. E ele é a testemunha dessa criação, e é a ele que a gente se reporta quando a gente precisa de sabedoria para viver. E dá a Babá Oxalufã a responsabilidade de criar e de moldar o planeta. E dá a Baba Exu, que é o primeiro orixá que vem para a Terra, que é ele que vem primeiro para abrir os caminhos para tudo, junto com Baba Ogum, que é outro orixá. Então, que acontece? Dito isso, tudo que há no planeta, cada pessoa, cada ser vivente do planeta é natureza. Por ser natureza, é pertencimento dos orixás. Por ser pertencimento dos orixás, é um pertencimento de Deus, é um pertencimento de Olorum, né? Os orixás, eles estão aí o tempo inteiro, no ar que passa, no ar que a gente respira, os orixás estão aí, na água que a gente bebe, está na tempestade que vem e que modifica toda a natureza e traz água e renova, né? Tá aí no fogo, tá aí na forja, tá aí na inteligência que a gente tem. O Ori, até porque o nome Orixá, ele já diz muita coisa. Ori é cabeça. Chá, na verdade, se a gente for pegar em Yorubá, não existe o fonema X, a letra X, existe S. É Ori, Sa. Sa quer dizer dono ou dona, Ori cabeça. Então, é a quem nossa cabeça pertence. E de quem pertence em termos que a gente faz parte de qual elemento da natureza? Da água, da terra, do fogo, do ar, da tempestade. E também diz da ancestralidade da gente. Né? Então, desde onde a gente veio, desde o início, a terra criada por Deus, pelo Deus Criador, por Olodumare, a quem, como Olorum, como nós chamamos, de origem afro,
É a terra que tudo dá, e é para a terra que tudo volta. É a terra que dá o alimento, que é o alimento que dá a saúde, é a terra que dá a erva, que é a erva que dá a saúde, que dá a sobrevivência, que dá o alimento que está na feira, que dá o bicho, que a gente faz aquele guisado bom, né? Então, é da terra que a gente vem. Nós somos natureza, nós somos terra. O próprio ar que a gente respira, que nos acalma, a própria água pura que a gente bebe e que também nos equilibra, nos traz um equilíbrio, nos purifica, a própria erva que a gente faz um chá, todo a semente, o alimento do milho, do arroz, do feijão, tudo isso que vem da terra, da natureza, é axé, é de origem de orixá, é de origem de Deus. Mulher, todo ser humano é sagrado perante Deus, perante os orixás. A mulher é mais, porque é a mulher que gera vida, é a mulher que gesta. Dos orixás femininos, principalmente minha mãe Oxum, minha mãe Iemanjá, que protege o ventre da mulher, que protege o sistema reprodutor da mulher, que a mulher que vai gestar e que é o portal da vida. E essa criança, desde a gestação até seus 9, 10, 11 anos, é protegida por minha mãe Oxum. A gente dentro do candomblé, se a gente for jogar búzio para uma criança, para ver o orixá dessa criança, provavelmente não vai ver. Porque minha mãe Oxum vai dizer, ele é meu, ela é minha. Depois, poderá ser filho de outro orixá quando crescer. Mas até então. Então, a mulher é um ser sagrado a mais. Tem mais poder na natureza, na sociedade. Ciranda, que é a dança de Iemanjá, que é a dança da água, que é a dança que acalenta a criança, daquela mãezona que cuida da criança. A dança da ciranda, que é a dança da onda do mar que vai e vem. Das leis 10.391 e 645, que trata do ensino da história, da cultura. E dentro da questão cultural está a religiosidade. Agora foram os candomblés e as casas de Jurema de Umbanda que guardaram o conhecimento da cultura afro no Brasil. Então, a educação, ela bebendo nessa fonte, ela vai levar essa riqueza a mais para as escolas, né? E a partir daí, as novas gerações, elas vão entendendo algo de uma forma muito maior. Isso combate discriminações, combate racismo, isso empodera as pessoas. Isso empodera de uma forma maravilhosa, com uma contribuição de visão social, de visão sobre si, de visão sobre o mundo, a partir do pensamento afro também. A gente não precisa ter só o pensamento branco cristão no Brasil. O pensamento afro e afro-religioso afro-candomblessista tem uma contribuição rica e linda, sabe? Não é essa coisa ruim do imaginário popular. Isso a gente tem uma contribuição. E a partir da educação, a partir dos espaços educacionais, porque as leis nos dá salvaguarda, nos dá o direito da gente ter esses diálogos, esses debates, esses estudos nos espaços educacionais. E a partir daí a gente construi uma sociedade mais rica, uma sociedade mais vasta, uma sociedade mais culta e uma sociedade mais unida, mais respeitosa entre as diferenças, entre todas as diferenças. Não tem coisa mais linda do que quando você vê que as religiões dialoguem, né? Que as religiões se visitem. Nós temos exemplos no Brasil inteiro de sacerdotes cristãos, como padres, alguns pastores, vai nas casas de candomblé. A igreja dele está aberta para os sacerdotes, para o povo de candomblé visitar a igreja dele. Tem igrejas católicas, padres católicos que vão no candomblé, assistem o ritual, o xirê, como a gente chama, né? O xirê, que é a festa, a parte festiva do ritual. E do mesmo jeito que há igrejas que abrem a porta para os povos de candomblé também assistirem à missa, participarem, cantarem juntos. E não há problema nenhum. Não tem coisa mais linda do que você ver que existem inúmeros saberes. Eu vejo a palavra de Jesus como a coisa mais linda do mundo. Do mesmo jeito que é tão belo o saber afro, o saber ancestral, os saberes de partilha, os saberes de igualdade. Um saber não está acima do outro. Uma fé não está acima da outra. Uma religião não está acima da outra. Então, quando alguém acha que está acima da outra, essa pessoa já está cometendo um erro e um crime. Porque acima, só Deus.